Olá, pessoal. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão participando conosco do nosso segundo Warm-Up Golden. Espero que o som, né, esteja bem limpo aí para vocês que estão, né? Se porventura vocês estiverem com dificuldades de poder me ouvirem, eu vou pedir para que vocês possam aí sinalizar no chat. Fiz um pedido antes do início do nosso evento, para que aqueles que estão nos prestigiando possam ali deixarem o nome, se identificarem com o nome, com a empresa, a região, ou o nome e a região, porque um dos objetivos do nosso warm-up, também dos nossos eventos, é, de fato, gerar conexões, né, para as nossas conexões. Então, a intenção nossa, o objetivo, de fato, também é que a gente consiga, não apenas no compartilhamento de informações, mas que também a gente possa ali criar ou melhor, ampliar a nossa rede de contatos, tá bem? Então, esse evento foi um evento muito bem pensado. Acredito que traz um tema extremamente relevante a todos nós, e principalmente porque também há uma parcela ali que, de fato, desconhece até a sigla e qual é o significado, e mais ainda, quais são as contribuições das PMEs na economia, tá bem? Então, eu gostaria de me apresentar, embora é mais uma mera proforma do que qualquer outra coisa. Eu me chamo Israel Vieira, eu sou professor da Golden Bridge Business School, uma escola que eu sempre faço questão de dizer que é uma escola humilde, uma escola generosa, mas uma escola colaborativa. Um dos eventos, né, ou um dos momentos em que a gente, de fato, expressa esse espírito de colaboração, de generosidade e também de humildade e cooperação, nos warm-ups. Também temos outras funções. Eu sou C-Level, especialista em finanças corporativas, decisões estratégicas e geração de valor, e também atuo como consultor sênior de finanças corporativas, estratégia, gestão e liderança. Bem, pessoal, esse warm-up, vou comentar com vocês aqui, se me permitem, o motivo, de fato, de trazermos esse tema para que pudéssemos abordar com vocês. Foi um desdobramento de um artigo que eu escrevi em minha revista eletrônica chamada Insights do Professor. Essa revista eletrônica ela tem um foco, de fato, para compartilhamento, disseminação, propalação de informações de maneira concreta, fidedigna e principalmente com muita responsabilidade no âmbito da gestão econômica e financeira. E um dos parceiros que nós temos aqui nossos, que é a OMIE, ela tem um relatório, né, chamado IOD, onde ela divulga mensalmente a performance, o desempenho, traz um panorama econômico das PMEs. Então, nós escrevemos esse artigo com base nesse relatório, inclusive nós deixamos a referência no final do artigo, para que todos pudessem ali também terem acesso na íntegra ao relatório, e pensamos, por que não a gente poder disseminar essas informações e trazer essas informações não somente aos nossos leitores, mas todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade, alumni, dos alunos, ex-alunos, parceiros de negócios e as nossas conexões. Então, eu vou fazer agora, eu vou compartilhar a nossa apresentação, tá? Então, nós vamos apresentar e vamos trazer aqui o panorama
econômico das PMEs brasileiras, a atuação delas no mês de novembro de 2024 ou na competência de 2024, mas essa semana teve uma coisa curiosa aqui que convém também compartilhar com vocês, que foi as inúmeras mensagens que eu recebi no meu WhatsApp e no meu direct, das pessoas perguntando mais o que são PMEs, né? O que nós vamos ver em termos de panorama econômico das PMEs? Isso é um imposto? Isso é uma instituição? Bem, sabe-se que é uma sigla, mas as PMEs, elas representam as pequenas e médias empresas. Então, todas as vezes em que você ouvir falar dessa sigla, possivelmente, dependendo do contexto em que for pronunciado, você já vai automaticamente entender que está sendo relacionado, aludido às pequenas e médias empresas brasileiras. Falar hoje, nessas 1h e 15, no mais tardar 1h30, trazer o panorama econômico dessas PMEs brasileiras no exercício na competência de 2024. Né? A OMI até fez o lançamento do relatório agora de dezembro em janeiro, e possivelmente nós vamos aqui pensar se de fato também traremos esse panorama como um evento ou quiçá somente um artigo. Mas esclarecendo que PMEs trata-se de pequenas e médias empresas, tá? Esse warm-up de hoje e como foi concebido com base que vemos em nossa revista eletrônica, ele nada mais é do que um resumo com base no relatório, e esse resumo ele traz ali como foco do estudo uma análise detalhada do desempenho econômico das pequenas e médias empresas brasileiras, utilizando o IOD, que é o indicador ou índice OMIE de desenvolvimento econômico das PMEs. Então, nós utilizamos como base o relatório da OMI, o IOD PME, exatamente para que traga ali um estribo técnico no assunto que nós vamos conversar hoje, para que não seja algo ali simplesmente voltado por uma mera opinião. De antemão, também quero comentar aos nossos presentes aqui, que possam, se existe alguma pergunta, que essas perguntas elas podem serem colocadas ali no chat, dependendo do tempo, de como nós vamos administrar aqui, nós responderemos ali às pessoas que estão apreciando o armado. Se não der tempo, fique tranquilo, a gente responde isso em invite ou depois, de alguma outra maneira, a gente dá a devida resposta à dúvida. Mas, se você quiser interagir conosco, fique à vontade para fazer. Bem, um outro ponto é que o Armap de hoje ele traz como uma abordagem profundo de dados que foram publicados agora em dezembro, mas que fazem alusão, referência à competência de novembro de 2024, e também eu quero trazer para vocês quais são as implicações e as perspectivas futuras, tá? O objetivo é trazer compreensão, tá? Promover a compreensão e trazer uma visão aclarada e transparente para o planejamento e tomada de decisão para aqueles que estão prestigiando o Armap, que são tomadores de decisão, para aqueles que não são tomadores de decisão, mas são aqueles que geram os dados, geram as informações. É importante também com que você tenha e esteja nesse mesmo nível de compreensão e de visão aclarada a respeito do desempenho e da performance das PMEs, tá bom? Paramos aqui, nós vamos falar sobre a importância das PMEs, que trata-se da espinha dorsal da economia brasileira.
E essa espinha dorsal da economia brasileira consiste exatamente na geração de empregos e também no que nós chamamos de inovação, né? Que são os processos que chegam e atingem a sua maturidade plena e que, a partir dali, quiçá, acabam gerando novos negócios, novos produtos, novas tecnologias. Falando um pouco sobre o relatório da OMI, sobre o IOD-PME, ele, além de várias coisas que ele eu quero destacar aqui que, de fato, ele trata-se de um termômetro econômico, onde ele está estribado, arrimado em dados financeiros e dados que são reais das PMEs. Por isso que eu fiz questão de reiterar que esse evento de hoje, ele não é um evento, assim como os outros eventos que nós realizamos, não são eventos embasados em algo meramente empírico, mas ele traz uma tecnicidade, ele traz uma veracidade das informações e dos dados. A prova disso é que nós fizemos na semana passada, com base num relatório da ANAP, que foi o 4º balanço observatório da Associação Nacional dos Hospitais Privados, né, que falamos sobre a importância da gestão do ciclo de receita hospitalar. E agora, o segundo evento aborda como base referencial o IOD-PME, que traz ali dados financeiros, termômetro econômico, com dados reais das pequenas e médias empresas. Tá? Bem, o desempenho geral do IOD-PME, ele aponta para um crescimento anual de 0,2%. Então, a gente percebe que na competência de novembro, que é a base desse relatório, a base do relatório, ele apresenta uma tacanha estabilidade, um tacanho crescimento, um crescimento muito tímido, um crescimento muito moderno, nesse período específico que foi o período de novembro. Evidentemente que quando a gente olha para o crescimento acumulado aponta para um avanço significativo, onde nós temos ali um crescimento acumulado de 5,3%. Tá? E percebemos também nesse relatório trago pela própria OMIE, que ela acaba, mesmo que novembro tenha sido um crescimento tacanho, um crescimento de 0,2%, mas ainda assim ela evidencia que houve por 7 meses um avanço. Então, há uma sequência de crescimento desde o segundo trimestre no tocante ao desempenho geral das pequenas e médias empresas brasileiras. Tá? Falando sobre um pouco da contextualização macroeconômica e a tendência histórica, o que nós percebemos? Nós percebemos que o relatório aponta um crescimento inicial. Esse crescimento inicial, ele teve como uma força motriz a estabilidade política e dinamização dos setores estratégicos. Tá? Essa força motriz mostra que esse crescimento inicial ele teve como base exatamente uma certa estabilidade política, ao passo que também apresenta essa dinamização dos setores estratégicos. E, lógico que traz também ali os seus desafios recentes, lembrando que nós estamos falando de uma base, né? O relatório traz uma base, e essa base que o relatório aponta é o relatório de novembro. Tá? Então, o momento que nós estamos hoje é um momento um tanto quanto diferente. A curiosidade nossa é saber como é que vai vir os dados e o termômetro econômico em dezembro, mas como o nosso olhar é agora em novembro, mostra que o desafio recente são as incertezas fiscais e monetárias, onde elas estão causando um impacto na confiança empresarial. E como perspectiva, nós vemos a necessidade de cada vez mais e mais da criatividade
como uma solução para que pudesse haver esse crescimento sustentável. E aí, o indicador, ele traz esse relatório, o IOD-PME, ele também aponta e traz a análise setorial. Esse é um dos pontos que eu, particularmente, gosto bastante dos relatórios da IOD-PME, porque ele não apenas traz informações generalizadas ou informações gerais, mas ele traz as suas informações setoriais. Se vocês forem perceber, nós passamos já pelas primeiras lâminas e vimos que o IOD-PME ele é um termômetro econômico, né, que traz dados financeiros reais a respeito do desempenho das PMEs. Então, a análise setorial, eu diria que ela é um dos grandes expoentes, ou ela é o âmago desse relatório, porque ela aponta de maneira detalhada e discriminada sobre a performance, sobre o desempenho de cada setor. Então, a análise setorial, ela começa pelo comércio. E esse comércio, a forma como nós identificamos, ela de fato é o pilar do crescimento. Então, ela registra que em novembro, o comércio ele teve um crescimento de 12,3%. Aonde você está vendo ali, em parênteses, o YOY, é que ele está comparando ano a ano. Ele compara novembro de 2024 com novembro de 2023. E ele aponta que em novembro de 2024 houve um crescimento de 12,93% e o relatório identifica que esse crescimento de 12,3% ele foi impulsionado, foi proporcionado pela Black Friday. E como desafio, existe cada vez mais e mais essa pressão por margens que são reduzidas e também a necessidade de investimentos em omnichannel. Então, ou seja, são canais de propagação, canais de distribuição, canais de comunicação de maneira plurais, que não são uma única via de canal, mas que são diversos canais. Então, o desafio é exatamente esse. Se eu estou diminuindo as minhas margens cada vez mais e mais, ela ainda vai ela requer essa necessidade de investimentos e eu preciso trabalhar e equalizar muito bem. Mas a gente percebe que a importância do comércio, né, no desempenho das PMEs e o quanto o comércio é um pilar de crescimento e o quanto essa movimentação, né, de festividades, Black Friday, festas de final do ano, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, são épocas, são períodos que eles proporcionam e trazem muito essa condição de um certo aquecimento do comércio. Tá? Os subsetores em destaques dentro do setor de comércio, existe os produtos alimentícios, e esse é um dado do próprio relatório, tá? Onde ele registra uma alta demanda sazonal e uma predileção por produtos saudáveis. Então, a gente percebe que isso hoje tem ganhado cada vez mais e mais força. Não é à toa que em algumas regiões a gente percebe que a expectativa do tempo de vida ele tem majorado, tem aumentado, porque hoje existe essa preocupação das pessoas com a sua saúde, com a sua longevidade, e essa longevidade de forma saudável. Então, dentro do setor de comércio, produtos alimentícios teve uma demanda muito sazonal, justamente por conta dessa preferência de produtos saudáveis. Os subsetores que foram destacados no relatório da OMI, que foram beneficiados por promoções e digitalização dos lares. Hoje, eu acredito, até por uma questão de dados, não é? Que quantidade de celulares, quantidade de televisores e tantas outras
induções para o uso da tecnologia, nós percebemos que o setor de eletrodoméstico, e aí é um ponto destacado pelo relatório, foram beneficiados pelas promoções e pelas digitalizações dos lares. E aí um destaque também que me chamou muito a atenção no relatório foi joalherias e artigos de luxo. Surpreendentemente, nós tivemos vendas, né, desse subsetor que acabou sendo destacado dentro do relatório do IOD-PME. Então, surpreendentemente, houve um reflexo de consumo que eu coloquei ali como consumo aspiracional. Ou seja, as pessoas tiveram um desejo na competência de 2024 de presentearem ou de comprarem joias e artigos de luxo. A perspectiva futura para o setor de comércio traz um desafio. É a manutenção do crescimento frente a custos operacionais e as benditas, para não usar um outro termo, taxa de juros. Então, esse é um desafio que o setor de comércio enfrenta. Os custos crescem em detrimento das taxas de juros que vêm ali também aumentando. Acredito que esse dado é um dado que a gente siga com muita facilidade. Na verdade, esse dado existe no próprio site do Banco Central do Brasil, que é um site que eu recomendo aqui com que vocês tenham acesso. Ele mostrava no começo do ano passado, ou seja, há um ano, que a taxa básica de juros teria uma tendência de chegar a 9%. Ela teve um decréscimo num determinado período e, infelizmente, depois começou ali a subir de maneira desenfreada e da mesma forma a própria inflação. Então, ou seja, o desafio que é enfrentado pelo setor de comércio é exatamente isso. É como manter o crescimento onde o custo operacional e a taxa de juros também tem crescido de maneira desproporcional. E aí a gente traz como um segundo ponto que, como estratégia, tecnologias precisam serem adotadas. E aí a gente se refere a tecnologias digitais, porque por meio delas é que a gente consegue trabalhar e trazer a expansão geográfica. Eu vou até usar como exemplo aqui o próprio ramo da educação. Hoje, você percebe a quantidade de instituições que estão priorizando e privilegiando cursos EAD, ou seja, o ensino à distância. Então, dificilmente, ou de maneira até não tão agressiva, as instituições de ensino, elas não estão privilegiando, e aí, lógico que eu estou falando aqui daquilo que envolve muito mais um curso de aperfeiçoamento, um curso de curta duração, mas você percebe que o comércio tem adotado esse tipo de estratégia, tecnologias digitais, para que, por meio disso, consigam fazer essa expansão geográfica. A prova disso é que nós temos gente de Manaus, como a Priscila, temos gente de Curitiba, temos gente de Brasília, temos gente do Maranhão. Então, vejam como essa adoção de tecnologias digitais permite com que haja essa expansão geográfica. E, como diferencial, a integração de dados e análises preditivas para que possa trabalhar na personalização. O setor de comércio, ele passa hoje por essa transformação digital, né, por essa moldando a uma necessidade de mercado. Tá? Bem, o segundo setor que nós trazemos aqui é o setor de serviços. Esse setor de serviços, ele já aponta aqui pelo próprio relatório da OMI um crescimento moderado. Só que por meio desse crescimento moderado, ele traz também ali um crescimento com uma solidez. No geral, o crescimento foi muito, mas muito sutil, muito modesto, um crescimento de 0,8%, ou seja, não chegou a crescer nem a 1%, tá? Dentro de comparado
novembro, e comparados períodos ano a ano. O transporte traz ali um aumento na demanda logística. Esse é um ponto que influencia diretamente, e aí eu acredito que nós temos gente aqui, tanto da área de comércio, quanto da área hospitalar, quanto de indústria, até porque a nossa comunidade e a nossa rede de conexão é uma rede muito extensa, bem robusta, bastante grande. Então, a gente percebe o peso que o transporte ele também traz. Então, vimos que houve um aumento na demanda da logística. Com relação às atividades financeiras, ela também traz novos produtos digitais que contribuem com esse crescimento moderado, especificamente do setor de serviço. E um quarto que me chamou muito a atenção foi exatamente os serviços jurídicos e contabilidade. Mas aí se explica o porquê também dessa contribuição nesse crescimento. Nós estamos percebendo que cada vez mais e mais o mundo tem se tornado complexo, principalmente do ponto de vista econômico, mas também tem se tornado regulatório. Agora, para 2026, por exemplo, nós temos uma atualização da IFRS, né? A IFRS 18, e olha quanto nós estamos, eu não diria defasado, mas nós ainda estamos na IFRS 1 e agora vamos para IFRS 18, que traz uma série de alterações comparados com a IFRS 1, e que, quando nós falamos de IFRS, nós estamos falando exatamente da parte jurídica e contábil, porque nós teremos alterações nas demonstrações financeiras, nós vamos temos aí pela frente agora a parte tributária que foi ali também aprovada. Então, vejam como os serviços jurídicos e contabilidade, eles dão a sua contribuição, porque existe uma complexidade regulatória. Então, por isso que é importante com que todas as pessoas elas pudessem não somente ter o interesse por economia, mas que pudessem conhecer, compreender e querer saber mais sobre o ambiente macroeconômico e microeconômico, até porque nós não somente somos afetados, tá, pela economia, mas como nós influenciamos a forma como nós somos afetados. Então, por isso que eu gosto bastante do relatório do IOD-PME, porque ele traz um termômetro econômico. Bem, indo agora para a indústria, nós observamos que o relatório traz um crescimento econômico no setor de comércio, traz um crescimento moderado, mais sólido no setor de serviço, mas, em compensação, a indústria ela já teve uma retração de 6,4% em novembro. Então, o seu desempenho foi um desempenho menor comparado ao mesmo período do ano passado, em menos 0,6%. Percebemos que essa baixa demanda foi impactada exatamente nos bens duráveis, e as incertezas fiscais fizeram o quê? Fizeram com que houvesse a desaceleração de investimentos. Então, nós temos um comércio que cresceu 12%, temos um setor de serviços ali que cresce de maneira tacanha, mas é um crescimento sólido, e, em contrapartida, percebemos que a indústria já não tem ali o mesmo desempenho, a mesma desenvoltura que os outros dois setores que nós vimos agora há pouco, né? A prova disso são os impactos em bens duráveis e a desaceleração de investimentos. Eu coloquei até como título aqui desse slide, de fato, que você imagina uma retração de 6,4%, são desafios que persistem nesse setor, que é o setor da indústria, que é um setor extremamente ali amarrado, extremamente ali controlado, tá? Bem, e os subsetores que contribuíram ativamente para essa retração de 6,3%,
é o subsetor de infraestrutura. Ele teve uma queda anual de 7,6 percentuais, que mostra que essa retração foi uma retração significativa nesse setor que envolve o setor de infraestrutura. E duas áreas foram afetadas. Uma, a área de obras de infraestrutura e a área de construção de edifício. Então, foram duas áreas que apresentaram o maior peso no impacto dessa queda anual e que contribuíram para que a indústria ali permanecesse ou tivesse um desempenho negativo, um desempenho retraído em 6,3%. E daqui eu trago, de acordo com a minha visão de C-Level em finanças corporativas, decisões estratégicas e geração de valor, que os riscos e as oportunidades para 2020 requer o seguinte: a gente está num cenário econômico incerto, e esse cenário econômico incerto, tá? Ele acaba proporcionando, né, ou exigindo de nós, principalmente, cautela no planejamento estratégico das pequenas e médias empresas. Então, é necessário que a gente possa ter e até refrear um pouco aquele crescimento, aquela síndrome de crescimento que nós temos, e entender que as incertezas do cenário econômico precisam com que eu adote uma postura de maior moderação, de maior prudência, de maior cautela no planejamento estratégico das PMEs, né? Eu não acreditar simplesmente que a economia ela pode melhorar, a taxa de juros pode reduzir, a inflação pode reduzir, e eu, de uma forma despreparada ou muito mais pensando com o coração do que com o fígado, né, querer crescer, querer impulsionar o meu negócio, eu preciso ter cuidado, principalmente essa observação voltada para a indústria, né? Mas também é necessário que a gente olhe as oportunidades. E as oportunidades que a gente vê ou nota frente a um cenário econômico de incertezas, que eu passe a trazer na minha pauta, como uma pauta estratégica, a inovação e a adaptabilidade, né? Lembrando que a inovação não se trata de fazer algo novo, né? A inovação se trata, primeiro, de que eu tenha que olhar os meus processos, verificar onde nos meus processos eu posso conseguir mais customização, racionalizar, deixar com que o processo se torne mais eficiente. Então, a inovação ela consiste nisso, né? E por meio da inovação, essa adaptabilidade também ela é um componente, ela é um parceiro que ajuda ou que ajudará a abrir novos caminhos para crescimento. Então, o desafio é eu me manter cauteloso. A oportunidade que eu tenho é trabalhar de maneira muito forte em projetos, em processos, melhoria de processo, implementação de processos, automação, learn machine. Então, eu preciso fazer o meu básico muito bem feito, e por meio de adaptabilidade, ela consegue ali abrir novos caminhos para o crescimento. Agora, lógico que, como dentro daquilo que é praxe, tudo aquilo que tem custo tem um retorno, mas também tem os seus riscos e seus impactos. E aí eu cito aqui principais riscos que envolvem a indústria. O primeiro delas é a questão fiscal. Nós percebemos que a dívida pública ela vem aumentando a cada dia, e juntamente com o aumento da dívida pública, as incertezas também elas trazem uma majoração justamente sobre as reformas estruturais que nós estamos ali discutindo, ou que são pautas do próprio governo, tá? Um outro risco, né, falamos isso agora há pouco, né, havia uma previsão de que a taxa de juros
a taxa básica de juros, a Selic, ela chegaria a 9% e acabou fechando o ano acima de 10%, 10,25%, se não me falha a memória. Nós percebemos que taxa de juros elevadas também ela é um risco grande, porque ela reduz o crédito e traz um impacto negativo no consumo. Então, quando eu aumento a taxa básica de juros, ocorre que o custo de capital ele também aumenta. Então, ou seja, para o tomador do crédito, ele vai pagar mais juros. Então, se ele vai pagar mais juros, o que ocorre? A procura e a busca pelo crédito, ela arrefece. Então, se ela arrefece, significa que o consumo, ele também tem o seu impacto negativo, porque as pessoas não vão ter recursos para aquecer o consumo. O terceiro risco é o risco de que os custos operacionais, eles cada vez mais e mais eles aumentam. Taxa de juros elevada, inflação elevada, há uma pressão nas margens de lucro das PMEs por conta de que esses custos operacionais são custos que eles vêm sofrendo cada vez mais e mais aumentos, e isso é um dos 3 destaques que nós trazemos sobre isso. Agora, lógico, também trazemos oportunidades estratégicas. Novamente, eu chamo aqui, evoco aqui a pauta de inovação como um ponto importante. Investimento em ferramentas digitais e automação de processos. Falamos agora há pouco sobre isso, sobre a importância de, numa cultura mesmo, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, nós fazermos uma imersão nos processos, olhar onde nós podemos trazer a eficiência, ou seja, maximizar a produtividade, reduzindo o custo. Então, a automação de processos e investimentos em ferramentas digitais, a inovação tecnológica, ela ajuda, de fato, com que o nosso processo, os processos sejam processos mais racionalizados. A expansão regional também é uma oportunidade estratégica, principalmente com o olhar para os mercados emergentes e olhar também em regiões que estão menos saturadas, regiões onde não haja uma grande concentração de negócios ali já existentes. E a sustentabilidade como um diferencial competitivo, aqui eu quero destacar a sustentabilidade não do ponto de vista ecológico. Eu percebo também que todas as vezes em que é falado a palavra sustentabilidade, automaticamente as pessoas elas atribuem que nós estamos nos limitando ao meio ambiente, né? A questões ambientais. Pessoal, caros colegas, conexões, amigos, alunos, ex-alunos, parceiros de negócios, aqueles que são os apreciadores do nosso trabalho, entendam, quando eu falar sobre sustentabilidade e trouxer a sustentabilidade como uma oportunidade estratégica ou a aplicação dela for em qualquer outro contexto, eu não estou me referindo meramente ao meio ambiente, mas eu estou me referindo em práticas sustentáveis onde elas priorizem a perpetuidade das instituições. Então, ou seja, é um olhar econômico mesmo, tá? Um olhar financeiro, um olhar em que as instituições elas precisam gerenciarem de maneira inteligente os seus ativos monetários, o seu dinheiro, o seu caixa. Então, quando eu falo de práticas sustentáveis como um diferencial competitivo, é importante com que os empresários, os C-levels, os diretores e todas as camadas da organização, eles entendam que é necessário que se tenha noções de contabilidade, noções de fluxo de caixa. E aí eu quero aproveitar o ensejo a vocês,
quero aproveitar o ensejo e dizer a vocês que nós vamos abrir uma turma online da Golden Bridge Business School para análise e demonstrações financeiras e uma capacitação profissional de finanças para não financeiros. Então, eu quero até aqui deixar o meu convite logo nós faremos essa divulgação. Acredito que daqui, no mais tardar, a 10 dias, que nós vamos abrir também e vamos ofertar os cursos de capacitação profissional e cursos de curta duração, também voltados para pessoas que não têm noções de finanças, para que aprendam a finanças. Então, a sustentabilidade, uma prática sustentável, que é a prática que devemos ter lucro, mas também devemos ter caixas. Os desafios da indústria são desafios grandes, né? São desafios enormes mesmo, e que trazem ali bastante reflexões, tá bom? Bem, por fim, eu quero deixar aqui dito que, como conclusão, é importante que haja resiliência. O cenário das PMEs, eles exigem que tenhamos resiliência. E quando falamos em sermos resilientes, nós estamos falando, de fato, de que o cenário que nós nos encontramos, ele exige adaptabilidade, tá? A adaptabilidade e a visão estratégica que as pequenas e médias empresas precisam ter são importantes para a sobrevivência delas num ambiente onde a previsibilidade, a preditividade deles é muito difícil, o futuro é desconhecido. Eu gosto bastante dessa visão que Mintzberg traz a respeito da estratégia emergente, né? Exatamente sobre a falácia da preditividade, e ele destaca que o futuro é incerto. Então, essas incertezas, elas exigem, elas requerem que nós tenhamos adaptabilidade, mas também possamos ter visão estratégica no cenário. Por isso, volto a dizer, reitero aos nossos participantes de nossa live, é importantíssimo que você esteja antenado na visão do que ocorre na macroeconomia, na microeconomia. Nós temos aqui profissionais, eu vou citar aqui a Priscila, que se apresentou, profissionais que são profissionais da área de compras e compras hospitalares. Então, você imagina que mesmo que você não seja um tomador de decisão do ponto de vista de elaboração da estratégia competitiva, corporativa, mas você, querendo ou não, é um tomador de decisão da estratégia funcional. Então, você precisa estar antenado. Quais são os impactos que a reforma tributária vai trazer, por exemplo, sobre a precificação dos medicamentos? Qual é o impacto que uma taxa básica de juros ela traz para um desejo, um projeto de financiamento ou de expansão de um hospital? Então, é importantíssimo com que a resiliência, você identifique o cenário e esse cenário você consiga ter adaptabilidade e visão estratégica dentro do ambiente que você está, que se for de PME, são de pequenas e médias empresas. Bem, como conclusão também, eu gosto sempre de não apenas apontar os desafios, apontar os impactos, mas eu gosto de falar de oportunidades. Eu conheci um grande gestor que eu tive na vida e que depois se tornou um amigo meu, que ele sempre dizia para nós, tudo é uma oportunidade de melhoria. Então, eu quero falar também um pouco sobre as oportunidades, embora nós conseguimos, pelo relatório do IOD, ver que, principalmente, o setor de indústria foi um setor muito afetado, mas
eu evoco novamente a pauta da inovação e da sustentabilidade. Elas são ferramentas, artefatos que proporcionam caminhos para o crescimento. Então, a inovação, ela deveria ser uma pauta estratégica nas empresas, tanto nas PMEs, nas pequenas e médias empresas, como elas são nas grandes empresas. Tá? Então, a inovação e a sustentabilidade são dois artefatos, dois protagonistas que oferecem caminhos para que haja o crescimento aonde nós estamos. E sobre o futuro, o sucesso é para aqueles que se antecipam às mudanças com estratégias sólidas. Hoje, nós estávamos falando aqui na United, eu estou aqui na sede hoje de um cliente, né? Ela mostra, a gente falou exatamente que isso foi uma frase que não é minha, eu ao ouvir estou reproduzindo ela na íntegra, que a estratégia segue o dinheiro. E a estrutura deve seguir a estratégia, e a estratégia não pode seguir a estrutura. Então, o futuro cada vez mais e mais ele é desconhecido, ele é volátil, ele é constante. Então, é necessário que nós possamos saber como nos antecipar para que a gente possa trazer as mudanças com estratégias sólidas. Então, se eu estou falando de estratégia, eu estou falando exatamente no tocante à parte que envolve o valor, o dinheiro, o recurso, né? Eu já falei isso em algumas lives, nas duas últimas falei com uma certa reincidência delas, né? Mas faço questão novamente aqui de poder sustentar exatamente essas minhas falas, que nós devemos parar com a banalização da palavra estratégia. Basicamente, hoje, tudo, as pessoas dizem, não, mas isso aqui eu vou pegar um ônibus, vou ali pegar um ônibus estratégico. Devemos tomar cuidado. Estratégia, ela é um fenômeno. E por ser um fenômeno, ela não é simples da maneira como as pessoas estão banalizando. Então, o futuro, devemos entender que o sucesso é para quem se antecipar às mudanças com estratégias sólidas, modelos de negócio, força competitiva, diferenciais competitivos. Precisamos entender, ler, olhar para o cenário interno, mas olhar para o externo também. Eu sempre digo isso para os meus alunos, tenho falado isso para as pessoas com quem nós temos a oportunidade de liderar, seja por meio de projetos, seja por meio de equipe, de que nós precisamos esticar o pescoço e olhar o mundo lá fora e ver quais são as tendências, os movimentos colaborativos ou não colaborativos que temos. É muito importante com que estejamos sempre antenados, tendo essa visão dual entre o interno e o externo e o interno, a força e a fraqueza, as ameaças e as oportunidades, mas também olharmos qual é o ambiente que nós estamos, a arena que nós estamos competindo, que há essa competitividade. A arena ela é maleável, ela é imprevisível, ela é muito maleável, ela é muito imprevisível. Então, fica essa dica como conclusão de que o sucesso são para aqueles que têm a capacidade de antecipação às mudanças que ocorrem com estratégias sólidas. E aqui, por fim, como último slide, daí eu quero abrir para os nossos participantes da live, se tiverem alguma pergunta. Até agora nós não tivemos nenhuma, mas eu quero deixar, por fim, aqui, que a base para esse warm-up e a base para o artigo que nós escrevemos e que gerou esse evento aqui no LinkedIn, essa live no LinkedIn,
de fato, é exatamente o OMI, que é o Relatório do Índice OMI de Desenvolvimento Econômico das PMEs, que analisou e trouxe um termômetro econômico e informações financeiras reais de novembro de 2024. Tá? Eu também quero deixar aqui o site da OMIE, que é por onde você pode acessar esse relatório e acessar outros relatórios, e isso foi o que serviu de base para o nosso artigo. Eu quero aqui também deixar a todos os participantes, né, o convite. Se você ainda não é assinante de nossa revista eletrônica no LinkedIn, chamada Insights do Professor, eu peço que você assine. Tem muito conteúdo legal lá. Agora, na segunda ou terça-feira, se não me falha a memória, há um artigo acadêmico que nós escrevemos, que traz exatamente sobre o uso da sabedoria prática, chamada de Afronese, mas também há um acervo de artigos que escrevemos, que eu entendo que são importantíssimos ali para você e para o seu dia a dia. Né? Se nós não tivermos nenhuma pergunta a fazer, deixa eu parar minha tela aqui. Tá? Vou parar minha tela. Se nós não temos nenhuma pergunta a fazer, o meu perfil no LinkedIn está como professor Israel V. de Souza. Se você quiser e tiver alguma dúvida, quiser nos convidar, a gente está lá para aceitar e trocar experiências, compartilhar. Aqui agradecendo, já estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram conosco, né? Hoje nós estamos com de live, mas eu quero agradecer a todos os que estão participando conosco desde o começo, os que entraram no finalzinho agora, aqueles que entraram e também saíram. Mas eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês por apreciarem o nosso trabalho. Nós não tivemos nenhuma pergunta, então eu vou encerrar por aqui. Quero desejar a vocês uma boa noite. Mas antes de me despedir, nós vamos ter um warm-up no dia 6 de fevereiro. Será numa quinta-feira. Esse warm-up terá um horário diferente. Nós faremos no horário, se não me falha a memória, das 10 horas. Devemos divulgar até amanhã. E ele terá como base também alterações que houveram nas regras da ANS no que tange a credenciamento da rede hospitalar. Então, com certeza, a gente tem aqui alguns participantes que são da área hospitalar. Esse evento vai ser um evento muito bom, mas vai ser um evento que vai ser no horário de 10 até 11h30, horário de Brasília. Então, Priscila colocou aqui. Obrigado, professor. Priscila, quero agradecer mais uma vez aí a sua participação ativa. Quero agradecer aí ao seu Marcos Nogueira também, que tem sido um apreciador do nosso trabalho. Né? Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco até esse horário. Nós nos encontramos no próximo warm-up, no terceiro warm-up do ano, que vai falar especificamente sobre um assunto que envolve a área hospitalar, e nós nos vemos lá, então, no dia 6. E qualquer coisa, nós estamos à disposição via WhatsApp, estamos à disposição via Invite, e é sempre um prazer ali poder estarmos nos conectando e nos reconectando. Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa noite e um excelente fim de semana.